Abra sua Bíblia lá em Marcos, no capítulo 1, a partir do versículo 21. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, a partir do verso 21. Tema da nossa mensagem: a autoridade de Jesus. Amém? Você crê na autoridade de Jesus? Você crê que há poder no nome de Jesus? Amém. Então vamos ler esta passagem que diz o seguinte: depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então ocorreu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Amém? Esse é o nosso Deus. Deus seja louvado. É um privilégio, irmãos, servir ao Senhor. Saber que temos um Deus vivo e todo-poderoso, que ordena e sustenta todas as coisas, nos dá a paz necessária para continuarmos a caminhada. Um Deus que, como tema desse mês da juventude, no princípio fez todas as coisas. Ele não é um Deus que fez e abandonou. Ele não é um Deus que fez e foi embora. Ele permanece firme, fiel e com toda a autoridade. Aquele que não conhece a Deus, que não teve uma experiência de transformação, ele não sabe qual caminho seguir, qual é a sua direção. Ele se perde e facilmente é levado pelos ventos de doutrina. Ele ouve algo e ele segue, porque ele não teve um encontro, uma experiência real de transformação no Deus que tudo pode. Ele se leva por questões ideológicas, pois ele não consegue discernir entre verdade e mentira, pois a sua mente não foi renovada pela mudança realizada pelo Espírito Santo. Pessoas perdidas na igreja, que não fazem parte do corpo, são apenas frequentadores, continuarão perdidas. Como nosso pastor Carlos pregou no último domingo em Ezequiel, eles vão continuar cegos, pois não querem a luz do verdadeiro Deus. Salmo 119, 105, versículo conhecidíssimo, nos diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vejam que a palavra de Deus é o nosso guia. Quando a luz está brilhando, ou mesmo em meio à escuridão dos tempos, a lâmpada, que é a palavra de Deus, nos dará a correta direção que devemos tomar. Ainda no Salmo 119, versículos 5 e 6, o salmista nos diz: tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei do que me vergonhar, quando considerar todos os mandamentos. O Salmo 119, irmãos, não é só o maior salmo ou capítulo da Bíblia, é um salmo espetacular. Ele esclarece, afirma e nos ensina que a palavra de Deus é a fonte de tudo que o homem precisa para se manter reto nos ensinamentos dos caminhos do Senhor. Louvado seja Deus. Às vezes eu fico imaginando e pensando como seria se eu não
tivesse tido um encontro real com Jesus? Como seria a vida, nossa vida, sem esse Cristo, sem o Cristo do poder, sem o Cristo da autoridade? E aí a gente fica imaginando, quando nós estamos aqui nos evangelismos, hoje tivemos, toda a primeira, quarta, temos evangelismo antes do culto, quinta-feira, terceiro sábado, e quantas pessoas entram ali e pedem orações, estão desesperadas, estão clamando por ajuda e socorro e desespero. Por quê? Porque a palavra de Deus não é a luz para o caminho dela. Porque a palavra de Deus não é a que guia a vida dela, mas sim o desespero, as mentiras deste mundo, do Deus deste século. Ah, queridos, nós precisamos anunciar esta palavra da verdade. Quando Jesus entra aqui em Cafarnaum, e nesta cidade ele vai realizar muitos dos seus milagres. Muitos dizem que Cafarnaum vai se tornar o quartel-general de Jesus, é onde ele tem as reuniões ali com os discípulos, o prepara, é dali que ele vai para outras cidades, na sua caminhada evangelística. E Jesus realizará aqui nessa cidade muitos milagres. Talvez aquelas pessoas ali naquele momento, em Marcos capítulo 1, não tivessem ideia ainda de quem era Jesus, ou do que Jesus poderia fazer, do que poderia realizar. Hoje você tem a palavra, hoje você tem aqui o Velho, o Novo Testamento, os Evangelhos, as cartas gerais, nós temos o Antigo Testamento, o Pentateuco, os Salmos, você já tem a palavra. Mas naquele momento, Jesus está entrando na cidade, as pessoas não o conheciam, não sabiam quem ele era. E é interessante, irmãos, que quando Jesus entra na cidade, o que ele vai fazer? Olha o versículo 21. Depois que entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, foi ensinar na sinagoga. A primeira ação de Jesus, ao entrar naquela cidade, entrar na sinagoga, era ensinar. Esta é a ação do nosso Senhor, que comprova o que diz o salmista: a palavra é que nos guia e alimenta. Nunca podemos, irmãos, perder esta direção, pois o Verbo encarnado, a palavra de Deus, encarnada em Cristo, habitou entre nós e nos deu o exemplo de compromisso com a Escritura. E através dela, nos mostrou quem Ele era e o que Ele veio fazer. Dentro deste propósito do nosso Senhor Jesus em ensinar, eu quero trazer alguns pontos com os irmãos, rapidamente. Em primeiro lugar, quando Jesus ensina, Ele ensina com autoridade. No versículo 21 e 22, diz que Ele entrou e foi ensinar na sinagoga. Só que o ensino de Jesus não era como os mestres daquele tempo, não era como os escribas, mas Ele tinha autoridade no seu ensino. E a palavra diz no versículo 22 que maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. É diferente. Jesus, quando abre a boca e começa a ensinar, Ele tem mais do que palavras, Ele vivia o que pregava. Os escribas, que eram grandes conhecedores da palavra, por muitas vezes eram apenas repetidores, repetiam o que ele estudava, mas Jesus tinha autoridade pessoal e envolvimento direto com as palavras que ele ensinava. Jesus diz em Mateus 28, do 18 ao 20, você conhece bem, todo mês de missões a gente prega nesse texto: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão, façam discípulos, fazendo o quê? Ensinando-os. Olha o que Jesus nos manda fazer. Ele diz: eu tenho autoridade, e é na minha autoridade que você vai, e você vai ensinar a guardar o que eu vos tenho ensinado. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos séculos. Glória a Deus. A autoridade é do Filho de Deus.
nos céus e na terra. O Pai assim o deu a Jesus, e é na autoridade dele que a igreja avança, é na autoridade dele que a igreja prega a palavra, é na autoridade dele que a igreja prega o evangelho para a salvação de todo aquele que crê. É na autoridade de Jesus. O Pai assim deu a ele, e nesta promessa de caminhar conosco, Cristo afirma a sua autoridade e diz que precisamos ensinar o que ele ensinou. Por isso que Jesus é diferente dos escribas. Seus ensinamentos é para a vida eterna e deve ser transmitida aos outros. Esta autoridade não foi dada por homens. Cristo é poderoso. O seu ensino não precisa de qualquer roupagem bonita. Ao abrir a sua boca, fica notório que Cristo veio trazer algo novo, transformador. Observe o que Jesus diz no famoso Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 21, parte A, e 22, parte A. Olha o que Jesus diz: ouvistes o que foi dito. Aí no 22 ele fala: eu, porém, vos digo. O conteúdo de Jesus é maravilhoso. O seu anúncio é sobre o reino de Deus. Sua autoridade é sobre todos. Glória a Deus, irmãos. Sigam os ensinamentos de Jesus e tenham vida e vida em abundância. A glória toda seja dada a Ele, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele muda todas as coisas. Olha, vocês ouviram assim, só que eu, o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Emanuel, digo que agora o reino de Deus é chegado. Jesus habitou entre nós. Essa é a mensagem do Evangelho. Glória a Deus, e Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. É na autoridade de Jesus que nós vamos prosseguir. Que tenham vida e vida em abundância. Em segundo lugar, quem tem um encontro com a autoridade de Jesus tem suas vidas transformadas. Muitos ali na sinagoga provavelmente não saberiam ou poderiam pensar que aquele homem que nós lemos aqui no versículo 23, que ele estivesse endemoniado. Ele entrou ali, disse palavras até poderiam ser consideradas bonitas. Ele afirma que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste para perder-nos, bem sei que és o Santo Deus. Quando ele pode ali ter entrado, as pessoas que ouviram isso, olha, ele está indagando alguma coisa, perguntando alguma coisa, ele ainda afirma que ele é um santo, ele é o santo de Deus. Mas Jesus, irmãos, ele tem um olhar diferente, realmente reconhece quem o está adorando com sinceridade de coração. Irmãos, Deus olha o coração, Deus sonda o coração, não tem como enganar o Deus Todo-Poderoso. Ele sabe quem são os adoradores, por isso que a Bíblia diz, ele procura, ele busca quem o adore em espírito e em verdade. Eu como homem, você como homem, talvez não teremos a percepção no momento certo, mas Cristo Jesus, que sonda o coração, ele sabe verdadeiramente quem está o adorando. No versículo 24, ele diz que temos nós contigo. O endemoniado cria uma distância da luz. Não há como haver parceria, irmãos, entre luz e as trevas. O santo de Israel está ali presente. O dono de toda autoridade está ensinando, trazendo liberdade aos cativos. Isto incomoda as trevas. Elas logo se manifestam contrários à ação de Jesus. Mas, queridos, esta ação das trevas nunca, repito para vocês, nunca será impedimento para o avanço da obra do Senhor. Nunca. Pode levantar quem for, pode levantar qualquer oposição. Quando o Senhor está à frente, Ele é a autoridade máxima e as trevas têm que correr, porque a luz que brilha está presente com toda a autoridade.
Esse é o nosso Jesus, louvado seja o Senhor. O Santo de Israel está ali, ele está trazendo liberdade. Ah, queridos, nada pode parar a igreja do Senhor. O nome de Jesus é força, o nome de Jesus é poder, o nome de Jesus é liberdade, o nome de Jesus é transformação, o nome de Jesus é cura. Jesus é o nome sobre todo nome. Romanos 11:36 diz: pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente, amém. Glória, pois a ele eternamente, amém. Ele é Jesus. A luz, irmãos, não compactua com as trevas. Não tem amizade com as trevas. Hoje, infelizmente, muitos querem se associar às trevas para serem aceitos na sociedade. Deus não está em acordos movidos por mentiras, negócios obscuros, contratos superfaturados, nos amores deste mundo, porque as trevas logo irão fazer a pergunta: que temos nós contigo? Jesus imediatamente, quando aquele endemoniado se manifesta, com palavras que poderiam confundir a um desapercebido, mas Jesus está focado na missão, Jesus está focado no reino, e ele diz com toda a autoridade: cala-te, fique quieto. A expressão aqui no original é de mordaça. Em nome de Deus Todo-Poderoso, Jesus, que tem autoridade, diz: cala-te. Este termo forte nos mostra quem manda, quem tem discernimento espiritual. Querido, meu irmão, presta atenção, você que está aí online, presta atenção. Peçam discernimento ao Senhor, discernimento espiritual. Ore ao Senhor e peçam, para que você tenha olhos espirituais. Muitas vezes, você pode estar se permitindo ouvir vozes do mundo que vão confundir as suas decisões. Repreenda em nome de Jesus. Peça ao Senhor sabedoria nas decisões. Peça ao Senhor que Ele te mostre quem são aqueles que estão sendo usados pelo inimigo, te enganando, muitas vezes com palavras bonitas, e te direcionando para um abismo de morte sem Cristo, a eternidade sem Cristo. Ore ao Senhor, busque na palavra que é lâmpada para os seus pés, busque na palavra que é o guia. Ah, queridos, tem autoridade para falar com essas pessoas, com discernimento. Cala-te, que eu não tenho parte com você. Eu sou servo do Deus Altíssimo, de Jesus Cristo Todo-Poderoso. Há poder no nome de Jesus. Ele estabelece o seu reino na autoridade da sua palavra. Este Jesus é o mesmo que vai, no desenrolar do seu ministério, curas. Ele vai curar a sogra de Pedro, ele vai curar o paralítico, ele vai perdoar pecados, ele vai ressuscitar mortos, ele vai fazer o mar se acalmar, ele vai curar cegos, vai multiplicar pães e peixes. Tudo por sua palavra. Porque como aqueles homens disseram, ele é como quem tem autoridade. Aleluia, irmãos. Não há nada que fique de pé diante do nome de Jesus. Creia nesse nome. Olha, se você chegou aqui com muitas preocupações, eu sei que as aflições são muitas. Não entre em desespero, clame o nome de Jesus, porque Ele tem autoridade para fazer o mar se acalmar, o espírito imundo ir embora, e fazer novas todas as coisas. Eu creio nesse nome de Jesus. Eu creio que mortos ressuscitam pela palavra de Jesus. Eu creio neste nome. Deus seja louvado. Não perca, irmãos, a fé. Corra para o seu quarto, se ajoelhe e busque a Jesus. Ele é o nosso Deus. Ele está vivo. Lembro lá em Atos capítulo 1, quando Jesus está subindo, os discípulos
talvez ali ainda preocupados, olhando para o céu. Os anjos chegam e dizem: por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que está subindo agora, vocês verão descer novamente. Cristo vai voltar, porque Ele venceu a morte, ressuscitou, está vivo e voltará para buscar a sua igreja. Glória a Deus por isso. Irmãos, o pastor Eliezer esteve aqui na última sexta-feira, falou um pouquinho na conferência, fez uma reunião com o departamento de missões, e aí ele me deu um livro, estou lendo, o nome do livro é Levante e Ande, e ele diz algo extraordinário. Já estou caminhando para o final. Abre aspas: quando Cristo de fato está presente em nossas reuniões, o seu poder e autoridade são mais reais que o ar que respiramos. Quando Ele entra, qualquer coisa pode acontecer. Pecadores se arrependem, orgulhosos se humilham, endemoniados são libertos. Queridos, não tem como ouvir o Cordeiro de Deus e não ser tocado por sua misericórdia, por sua graça, por seu perdão. Não é possível ter um encontro com o leão de Judá e não tremer diante do seu rugido. Aleluia! Este é o Jesus que eu creio, este é o Jesus que eu proclamo, este é Jesus, Filho do Deus vivo. Queridos, não há nada impossível para Deus. Não há o que Ele não possa fazer. Confie na sua palavra, confie em sua autoridade, não perca a fé, seja firme e constante. Versículo 26. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntar: o que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles o quê? Lhes obedecem. Nesta palavra que acabamos de ler, vemos a manifestação da autoridade de Jesus. Jesus nos ensina, Jesus nos dá o exemplo, Jesus nos ordena: continue ensinando o que eu fiz e vocês também poderão fazer. Deus, nós temos todas as informações hoje pela palavra de quem Jesus é, o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele ordenou. Sejamos crentes fiéis, que colocam em seu Deus toda a sua confiança. Você crê nessa palavra? Você crê na autoridade de Jesus? Já quero chamar os irmãos aqui do Ministério de Louvor. Você crê realmente na autoridade de Jesus? Você que está em casa, você crê na autoridade de Jesus? Com fé, coloque: eu creio. Se você é aqui presente em nosso templo, crê na autoridade de Jesus, eu quero orar com você neste momento. Eu quero orar, irmãos, por aquele seu pedido que você acha impossível. Nós já tivemos nosso momento aqui de intercessão, mas eu não posso terminar esta palavra de autoridade, de fé no extraordinário de Deus, naquele que cura. E olhando aqui eu vejo muitos milagres, muitas curas daquilo que Deus já fez. E eu quero fazer mais essa oração. Se você crê, pode ser um problema de saúde, pode ser alguém da família que você há 20, 30 anos prega e a pessoa não se converte. Eu quero junto contigo, meu irmão, no nome de Jesus, crendo que há poder neste nome, vem aqui à frente, eu quero orar com você em intercessão. Nós vamos cantar esse último louvor. Se você crê que há poder no nome de Jesus, venha com fé aqui à frente. Nós vamos orar por você. Nós vamos clamar por você. Pastor Joel, de novo, vem aqui. Vai me ajudar a orar pelos irmãos. Não tenha medo, levante-se. Como diz o tema do livro, levante-se e ande. Se você também quer aceitar a Jesus, você reconhece o poder de Jesus, levante-se e ande.
O Senhor quer ter um encontro contigo. Os outros irmãos também da intercessão, venham aqui à frente. Se tiver mais pessoas para a gente orar e clamar, venham. Irmãos, esta é noite de libertação, da ação do Senhor para a transformação de vidas. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Temos muitos irmãos aqui. Venham. Se tiverem outros irmãos, mesmo que você não seja do ministério da intercessão, venham aqui orar uns pelos outros. Vamos em nome de Jesus. Vamos por todos. Isso. Se você puder se aproximar das pessoas aqui, eu já vou fazer uma intercessão por todos. Mas se aproximem. Se aproximem, isso. Dê um abraço. Temos aqui o nosso querido aqui à frente. Se o Diogo puder aqui, isso, Diogo. Amém. Nosso querido, qual é o seu nome? Alex. Deus te abençoe, Alex, em nome de Jesus. Creia no nome de Jesus. Ele pode fazer todas as coisas na sua vida. Creia, Ele tem poder para fazer nova todas as coisas. Deus te abençoe, irmãos. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Irmãos, eu vou interceder. Estamos um pouquinho com o horário avançado. Mas saia daqui dizendo: Senhor, eu confio